Bom dia! Mais uma vez estamos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais na EBD, na classe do Templo, os adultos. E se você quiser saber o que está acontecendo nas demais classes, você pode entrar nesse QR Code ou no link que está embaixo dessa propaganda. Agora, se você quiser acompanhar essa aula e as demais, você pode acessar esse link que estão todas as aulas, inclusive os slides desta aula, tá bom? Então, vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque podemos estar novamente reunidos para aprender mais da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Usa-me como canal de bênção para todos aqueles que forem ouvir essa aula, seja nesse momento ou posterior, mas que o teu Santo Espírito tenha liberdade para agir em nossas vidas, dando os ouvidos atentos e que fique gravada na nossa mente e no nosso coração para não pecar contra ti. Abençoe cada um de nós. Te louvamos e te agradecemos. E tudo pedimos por Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Muito bem. Próximo slide. Continuamos com o livro de Tiago, que está sendo uma bênção. Tiago é o livro que é a fé em ação. A lição de hoje é a lição 7. Fé sem parcialidade. Muito interessante esse assunto. E vamos encontrar o texto base, é Tiago 2, de 1 a 13. Próximo. O texto devocional é aquele de Atos 10, de 23 a 36, que nós já estudamos também, né, na EBD. E nós vamos ler. Esse aqui é a continuação. Lembram quando Pedro teve aquele sonho que desceu aquele lençol com um monte de animais e Deus falava para ele assim: ah, mata e come. E ele falou: não, não posso. Esse é a continuação daquele texto. Diz: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope. Foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes, amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome
Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. E o versículo-chave não poderia ser outro. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Próximo slide. O alvo desta lição é: ficaremos alerta quanto ao perigo de uma fé discriminativa na igreja. E sabemos que quem deixa de ajudar o próximo mostra que ainda não tem fé. Vamos também perceber que, como Deus não discrimina ninguém, o cristão também não o deve fazer. Aspirar ao amor fraternal indiscriminado e ajudar o próximo, revelando dessa forma o amor de Deus. Esses são o que nós temos que aprender nesta lição e pôr em prática. Próximo slide. Por que existe acepção de pessoa? Nós já vimos pessoas serem discriminadas pelo seu corpo, por ser pobre, por não agradar a todo mundo. Já vimos até discriminação por idosos. Por que será que isso acontece? Até coloquei uma imagem ali que chamou atenção e eu achei que nós devemos ser assim. Porque na palavra de Deus diz que temos que ser como crianças, né? Que o pai pergunta: na tua escola tem negros, estrangeiros, bem ricos e bem pobres? E a filhinha lhe responde: não, na minha escola só existem crianças. Vamos ver o que Tiago quer falar conosco. Próximo. Então, introdução. O que nós vamos aprender neste texto de Tiago? Tiago fala do problema das diferenças entre os membros da igreja. Discriminações por causa de família, aparência, situação econômica ou raça. Alguém já encontrou esta situação na igreja? Já pensa, não fala nada, não escreva nada, só analisa. Por que você acha que ela existe? Por que não fazer acepção de pessoas? Aí que diz, Tiago aqui levanta um problema de ordem interna da igreja que deve ser tratado com muito cuidado e discernimento espiritual. O problema das diferenças entre os membros da igreja. Não tomar partido, ou seja, não tratar os irmãos com parcialidade. Deve ser a nossa opção como servos de Jesus Cristo. Honrar um irmão na congregação em detrimento de outro
é, no mínimo, uma atitude incoerente em relação à fé cristã, e, portanto, deve ser evitada. Então, nós, aqui que está falando, a introdução desse capítulo desses primeiros versículos do capítulo 2, que nós temos que tomar cuidado como tratamos as pessoas. Tratamos todo mundo igual? Você já se sentiu discriminado por um grupo? Se já, foi agradável? Se não foi, por que tratamos com discriminação algumas pessoas? Tiago foi incumbido de enfatizar a ética cristã. Ele apresenta essencialmente o ensino de Cristo. Dizem que Tiago se baseou a sua epístola no Sermão da Montanha. Quando Jesus fez o Sermão da Montanha, que começa Mateus capítulo 5 e vai até o 7, todo aquele Sermão da Montanha, mas dizem que Tiago se baseou a sua epístola no Sermão da Montanha. E verificamos que até certo ponto faz sentido. No texto de Tiago 2, de 1 a 13, que é o que trata esta lição, Tiago condena a parcialidade dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então, nós não podemos ser parciais. Temos que abraçar todo mundo. Se Cristo é Senhor de nossa vida, por que não podemos fazer acepção de pessoas? Por quê? Para responder esta pergunta, vamos considerar, no mínimo, 3 motivos. Próximo slide. Porque é incompatível com o caráter de Deus. No grego, a acepção de pessoas significa literalmente receber o rosto. É fazer julgamento e estabelecer diferenças baseadas em considerações externas, como aparência física, status social, raça. Então, muitas vezes, nós não recebemos, ou recebemos de rosto, botamos o nosso olhar e falamos, não gostei daquela pessoa. Ou então vemos alguém andando na rua que é pobre ou não está bem vestido e nós nem falamos bom dia, né? Fingimos que não vemos. Isso é fazer acepção de pessoa. Deus não age assim. Muito pelo contrário. Em Romanos 2:11, diz: hoje vamos usar bastante a Bíblia, tá? Romanos 2:11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Efésios 6:9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui Paulo está falando para os senhores com relação aos escravos, porque naquela época tinha escravos, servos, escravos. Então diz, não, você não pode tratar assim, porque Deus vê tanto você como o teu escravo, o teu servo, da mesma maneira. Para Deus não há acepção de pessoas. Colossenses 3:25. Pois aquele que faz injustiça
receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoa. Então, quem é injusto receberá injustiça, seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, fez injustiça, vai receber injustiça. Então, não há acepção de pessoas também com aquilo que faz. E Atos 10, 34, que é o nosso versículo-chave de hoje, que é, então, falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Seguinte. Ponto 1, primeiro ponto, criados à imagem de Deus. Por que Deus não faz a acepção de pessoa? Porque ele nos criou a sua imagem e semelhança. Lembra Gênesis 1, 26, 27, que diz, façamos o homem a nossa, também façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a discriminação vai contra o caráter de Deus. E comigo que nos criou a sua imagem e semelhança. Ai, errei ali também. Bom, perdão pelos errinhos. Então, Deus, se fosse discriminar alguém, ele iria contra ele mesmo, contra aquilo que ele criou. No ponto 2, oportunidade de salvação. 1 Timóteo 2, de 3 a 6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, aqui que diz, porquanto que Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. A discriminação vai contra o caráter de Deus, que oferece oportunidades iguais de salvação para todos. Porque Deus quer que todos se salvem. Ele morreu por todos, não só por um grupo seleto, só para aquele grupinho. O julgamento imparcial, que é aquele texto que nós já lemos, de Atos 10, 34, 35. A discriminação vai contra o caráter de Deus, que julga de maneira imparcial as ações dos homens. Então, se a salvação é para todos, ninguém pode achar que no céu haverá lugares diferentes para as pessoas. Então tá, todo mundo é salvo, todo mundo vai para o céu. Então, não, mas desse lugar aqui vão ficar os brasileiros. Desse lugar aqui vai ficar os ricos. Naquele ali vão ficar só os que eram pobres na terra. Não haverá nada disso no céu. Deus não escolhe assim as pessoas. Ele morreu por todos, nós lemos. Por todos, porque Deus quer que todos se salvem, todos estejam com ele. As indagações de Tiago, dos versículos 2, do capítulo 2, de 4 a 7, diz, não fizeste, vou ler desde o começo, porque nós não lemos a primeira parte
capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratares com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí, em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, as indagações que Tiago faz parecem demonstrar um certo favoritismo da parte de Deus pelos pobres. Deus tem alguém favorito? Não, não é isso que Deus favorece mais os pobres. É que é mais fácil ter fé quando é pobre. Aparentemente, sim. Para Tiago, os ricos são perversos e os pobres são piedosos. Isso pode ter sido uma situação toda peculiar às pessoas que ele escreve. Sabemos que o pobre pode ser tão ruim quanto o rico, tão ganancioso e com pensamentos tão pervertidos quanto o rico. A única coisa que lhe falta é oportunidade, ter as mesmas oportunidades. Mas tem, sim, pessoas que são pobres e são ruins, não tem bom coração. Não é isso que vai indicar, não é a porta para o céu o ser pobre. Não é porque a pessoa é pobre que vai para o céu. Não, tem que aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Rico e pobre têm caráteres diferentes? O que você acha? Tem caráter diferente? O rico e o pobre? Não. Não. A diferença é que um tem dinheiro e o outro não. Mas existe rico com caráter e existe pobre sem caráter. Né? Rico é orgulhoso e pobre é amável? Sempre? Não. Já vi gente com muito dinheiro e tratar muito bem e com humildade as pessoas, de igual maneira. Vivi com gente assim. Mas também vivi com pobre arrogante. Então, não é o dinheiro que vai diferenciar o orgulho. Tanto o rico quanto o pobre podem ser orgulhosos. Então, Deus não julga o pobre por ser pobre. O fato é que todos aqueles que buscam a Deus de todo o coração vai achá-lo, quer sejam pobres ou ricos, independente da quantidade de dinheiro que você tem. O mais importante que é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Deus não é influenciado pela aparência. Nós já vimos isso em 1 Samuel, quando Deus fala para ungir o filho de Jessé, que era Davi, e ele fala, eu não estou olhando como você vê a aparência externa, eu estou olhando o coração. É isso que Deus olha em nós, é o nosso coração. Então, logo,
Deus não é influenciado por aparência. Logo, nós que professamos a nossa fé em Jesus, Senhor da glória, também não devemos ser influenciados por aparência. Não é porque aquilo que vemos na nossa frente vai influenciar ou não o meu relacionamento com a pessoa. Tudo bem? Próximo. Segundo ponto, porque é incompatível com os princípios cristãos. Aqui nós vimos. Tiago começa o versículo 5, ouvi, meus amados irmãos. Ouvir é como se ele estivesse chamando atenção para eles. Ouçam, na NVI diz, ouçam, meus amados irmãos. É chamando a atenção deles, né? Demonstra que uma certa severidade da parte de Tiago, mas ao mesmo tempo revela o seu cuidado pastoral pelas ovelhas. É como se ele estivesse dizendo, favorecendo os ricos, vocês estão indo contra Deus que favorece os pobres. Porque na Bíblia também diz, dá a todo aquele que te pede. Os pobres sempre vocês os terão para estar ajudando. Então, nós temos que ajudar as pessoas menos privilegiadas. É que nós vimos, a Vivi, na lição passada, ela também falou, nós temos uma ação na nossa igreja que supra a necessidade das pessoas mais carentes. Então, que nós temos como trabalhar e como amar essas pessoas através de mantimentos. Então, Peter Davis nos informa que a maior parte dos membros da igreja primitiva era constituída de pobres, como a de Jerusalém. Por isso que ele diz que Tiago fala que Deus ama mais os pobres, não? É que a igreja primitiva, a sua grande maioria eram pobres. Então, entretanto, é importantíssimo ressaltar que a pobreza em si não é caminho para a salvação, mas apenas deixa o coração mais fértil, ou mais aberto para a semente do Evangelho de Jesus Cristo. Não tem problema nenhum ter dinheiro, mas diz que parece que a pessoa mais necessitada aceita melhor a nossa mensagem de salvação. E nós não estamos saindo muito de casa, né? Porque o meu trabalho é em casa mesmo, fazendo tradução. Artesanatos eu faço em casa, então para mim é indiferente. Mas evito sim sair sem necessidade, se não for alguma compra de mercado, mas normalmente quem faz a compra é já que ele sai para trabalhar. Mas nós sempre temos em casa, ajudamos também na cesta básica da igreja, mas tem pobres que batem na porta. Então, nós sempre temos sempre um pacotinho de alimento para quem bate na nossa porta. E semana que passou, bateram na minha porta, aí uma senhora pedindo se tinha algum alimento, porque a mãe dela, infelizmente, faleceu, que era quem ajudava, de Covid. Aí eu falei, tenho sim. Peguei os pacotinhos de alimento, mas peguei também o livrinho, que é um devocional, que desde solteira a gente lia, né, no cenáculo, que tem a leitura diária, tem sempre a história, o testemunho de alguma pessoa que escreve, né, aplicando aquele texto da palavra de Deus. Eu sempre guardo, aí eu peguei o livrinho e levei para ela. Falei assim, ó, não é desse ano,
é velho, mas as histórias que tem aqui dentro, ó, com as mensagens bíblicas, são atuais. Elas servem para qualquer dia, para qualquer momento. Então, leia que Deus... Aí eu pude falar de Cristo. Ficamos uns 10 minutos conversando e eu falando de Jesus para essa pessoa. Então, é isso que Deus espera de nós. É falar em tempo e fora de tempo. Então, quem bate para esse Senhor, já que eu não estou saindo, mas quem vier na minha porta vai ter uma mensagem do Evangelho. É um propósito, não importa quem seja, mas bateu na minha porta, então vai ter que ouvir o Evangelho. É isso que Deus espera de nós, né? Porque a pessoa carente, ela precisa de uma mensagem de alento, uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de paz. E o único que pode levar alento às pessoas que necessitam é Jesus. E ele, através, ele quer que nós falemos e transmitamos o amor dele aos necessitados. Então, por isso que diz que o pobre tem o coração mais fértil. Aí essa senhora vira e fala assim, eu posso voltar outro dia para a gente conversar mais um pouco? Pode, sempre que tiver necessidade, você pode bater na minha porta. Mas Tiago vai além, diz. Agora, Tiago faz determinadas perguntas e afirmações, provando com elas que havia acepção de pessoas daquela comunidade cristã. Examinemos as perguntas. Qual é? Primeira, não são os ricos que oprimem vocês? Aí a palavra oprimem, usada também em Atos 10, 38, mas e a mesma palavra usada aqui em Tiago, de opressão, que diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles. Então, aqui, essa palavra, não são os ricos que oprimem, é a mesma opressão que o diabo faz às pessoas. Oprime, diz, se a questão aqui envolve um julgamento legal, a igreja se colocou contra um indivíduo pobre e não contra todos os pobres. Menosprezo, a opressão e opressão são características dos ricos fora da igreja, com raras exceções, que não deveriam acontecer entre os salvos. Então, temos que tomar cuidado. Não podemos oprimir ninguém. A segunda pergunta que ele faz é, não são eles os que os arrastam para os tribunais? Bom, e tudo isso está no versículo 5. Não escolhemos entretanto, vós outros, o versículo 6, menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para tribunais? Por quê? O que estava acontecendo? É muito provável que muitos judeus ricos estivessem arrastando os cristãos para os tribunais, assim como Paulo fez antes da sua conversão. Os ricos arrastavam os
os pobres, os crentes pobres aos tribunais, porque eles emprestavam dinheiro para os pobres e depois com juros elevadíssimos. Isso era antigamente, tá? Hoje em dia não acontece essas coisas, né? Necessitavam de um empréstimo, o rico dava com juros elevados. E quando surgia uma disputa na hora do pagamento, o pobre não tinha como restituir o empréstimo, o rico contratava o melhor advogado e faziam lá um acerto entre os dois, se associavam o resultado. O pobre ficava mais pobre e o rico mais rico. Mas isso era só antigamente, tá? Hoje em dia não acontece isso. A segunda forma do rico arrastar o pobre para os tribunais era por acusações caluniosas, acusando os cristãos de perturbarem a tranquilidade e a ordem da comunidade. Então, os ricos se valiam do seu dinheiro para arrastar os cristãos pobres para os tribunais. E a última pergunta que ele faz é: não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Que nome foi invocado sobre o cristão? Difamar o nome invocado sobre os cristãos mostra claramente que havia perseguição religiosa contra eles. O termo invocar se refere à ocasião em que o nome de alguém invocado sobre outra pessoa, passando a primeira a se tornar sua propriedade. O nome de Jesus havia sido invocado sobre os cristãos e eles se tornaram posse de Deus. Aí nós vemos em 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o versículo 10. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, diz, nós levamos o nome de Cristo. É muito importante isso, a gente lembrar que nós levamos o nome de Cristo. E temos, hoje em dia, os cristãos estão sendo atacados diariamente nas redes sociais. E estão por alguns maus exemplos, estão levando todos ao mesmo julgamento. Então, temos que tomar cuidado. Na Bíblia Viva, traduz esse versículo 7, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, traduz assim: e grande parte das vezes são eles que se riem de Jesus Cristo, cujo nome honroso vocês levam. Hoje em dia, estamos vendo, sim, ataques contra os cristãos. Estão atacando as famílias, estão fazendo tudo isso. E vemos pessoas entre os cristãos que defendem essas pessoas. Infelizmente. Então, temos que tomar cuidado. Nós levamos o nome de Cristo. E quando eles ofendem
fala que isso é baboseira, que a Bíblia não presta. Tudo isso, eles estão o quê? Rindo de Jesus Cristo. Então, toma cuidado quem você está apoiando, quem você está defendendo. Hoje em dia é muito fácil diferenciar entre a política hoje do Brasil, quem é que é a favor daquilo que Cristo tem, nos ensinou, o que nós devemos defender, e aqueles que são contra. Então, você tem que tomar muito cuidado daqueles que se riem de Jesus Cristo, daqueles que zombam de Deus, daqueles que zombam dos cristãos. E muitas vezes vemos, infelizmente, cristãos defendendo essas pessoas. Muito bem. Próximo. Porque é incompatível com a natureza da igreja. Por quê? Não pode haver divisões na igreja. Em 1 Coríntios 1, quando Paulo escreve aos Coríntios, é porque estava vendo divisões lá. 1 Coríntios 1, 10 e 11. Diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Isso não pode haver entre os cristãos, não pode haver contenda, tem que haver união. A igreja tem de estar de portas abertas para todas as camadas da sociedade, não só um determinado grupo. Jesus reforçou o ensinamento da lei de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa lei se baseia no modelo de Cristo, que não fazia diferença entre rico e pobre. Ele morreu por todos. 3 princípios bíblicos devem governar nossos relacionamentos na igreja, conforme Tiago. Amor ao próximo. Versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então, o amor ao próximo deve ser evidenciado em obediência e submissão à palavra de Deus. Ele é um mandamento. Temos que amar o próximo, independente quem seja. Nós temos que amar. Segundo, não violar um mandamento. Versículos 9 a 11. Se todavia fazeis acepção de pessoa, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Então, é assim. Eu não matei ninguém. Mas se você não ama, você está sendo transgressor dos demais da lei. Não matarás. Dos demais mandamentos. Não matarás, não adulterarás. E tudo se resume em quê? Em justiça e amor. Aqui. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade.
porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, ele está falando assim, ó, é o amor. Porque quando nós conseguimos amar as pessoas como Cristo mandou, automaticamente você não vai roubar, você não vai matar, você não vai mentir, porque você ama as pessoas. E como você ama, você não vai querer o mal dessa pessoa ou das pessoas, dos cristãos, de todos aqueles que chegam na nossa igreja, nós temos que trazê-los pelo amor. Esse tem que ser a nossa maior linguagem, é a do amor, justiça e amor. Temos que tratar com justiça e amor, e não defender um pequeno grupo. Então, concluindo, próximo, a conclusão. À luz do ensino de Tiago, podemos concluir que a acepção de pessoas é um pecado contra o mandamento do amor e que este mandamento é que deve governar aqueles que professam fé em Jesus Cristo. Tiago dá ênfase a dois verbos, falar e proceder. Os verbos estão no tempo presente, enfatizando a maneira de falar e proceder deve ser nossa conduta de vida. Aquele que não usou de misericórdia não pode esperar receber um julgamento misericordioso. Isso vem com uma advertência para todos os cristãos. Jesus ensinou: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, pelas misericórdias de Deus, as nossas boas ações são aceitas diante de Deus, como evidência de que a salvação pela misericórdia de Deus nos alcançou. Então, não adianta falar do amor de Cristo e não demonstrar o amor de Cristo. Não adianta falar, eu te amo, mas o meu proceder, as minhas atitudes não são de amor. Então, não adianta nada. Por isso, ele destaca esses dois verbos, que é o nosso falar e o nosso proceder tem que ser de tal maneira que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ok? Próximo slide. Falar e proceder. Não devemos dar mais atenção somente àquelas pessoas que são mais dinâmicas ou que têm um poder aquisitivo mais alto na igreja. Todos merecem a nossa atenção. Independente de como seja a pessoa, todas elas merecem a nossa atenção. Você tem procurado construir relacionamentos sólidos e duradouros com todos os que chegam na sua ou na nossa igreja? Não adianta falar o que está na carta de Tiago e não praticar o que ela diz. Temos que praticar. Por isso, Tiago é a fé em ação. Temos que praticar a nossa fé. Não adianta só falar. Temos que agir conforme Deus quer e espera de nós. Muitas vezes eu senti na minha vida discriminação em vários setores. Mas o meu foco é não fazer isso com os demais, como eu me senti. Que ninguém venha a sentir isso. Então, eu procuro proceder com todos de igual maneira.
que nossa vida seja realmente um demonstrar de Cristo. E essa semana, na nossa leitura, estava a história de um missionário que foi falar de Cristo numa aldeia onde já tinha estado um outro missionário. E esse missionário que foi pregar naquela aldeia morreu. E esse novo missionário foi lá e foi falar de Jesus àquela aldeia. E quando ele estava falando de Jesus Cristo, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, as pessoas falaram: ah, nós conhecemos essa pessoa, ela morou aqui entre nós. Isso, imagina como aquele missionário que esteve o primeiro, que faleceu, como foi o seu proceder, porque o outro, o segundo missionário, quando chegou lá, eles falaram que eles tinham conhecido pessoalmente que Jesus esteve lá naquela aldeia. Será que a nosso proceder as pessoas estão vendo Cristo em nós? Ou estamos discriminando as pessoas? Que Deus fale conosco e nos dê discernimento e muito amor para poder transmitir aos outros esse amor de Cristo. Que não falemos somente, e sim procedamos com amor, para que todos sintam o amor de Cristo através de nós. Ok? Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Usa-nos, Senhor, que não olhemos as pessoas com diferença ou discriminando. Que possamos olhar as pessoas com amor, que o nosso proceder seja como o de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a transmitir o teu evangelho de paz e de amor com todos. Prepara-nos, Senhor, para o culto logo mais e que fique gravada na nossa mente, no nosso coração, os teus ensinamentos. Usa-nos, Senhor, a todos aqueles que chegam até nós, que eles possam sentir o teu amor e o teu cuidado. Abençoe cada um de nós, que possamos te servir e fazer a tua vontade em todo tempo. Por Cristo Jesus é que pedimos e agradecemos todas as coisas. Amém. Papais, mamães, vem aí a Escola Dominical Infantil, os milagres de Jesus. E nessa história de hoje é Jesus cura uma mulher. Por isso, coloquem os seus filhinhos, seus sobrinhos, seus netinhos na frente do computador ou da televisão aqui. Já vem historinha para eles agora às 10 horas. Beijo a todos e até!